todas a queimar, o demo a procurar, almas soas a roubar, el ingenio está a importar. Disme quen vai controlar, descontrola a dominar, toda a vida a luitar, desta non me vou cansar. O mundo estás a queimar, o demo a procurar, almas soas a roubar, el ingenio está a importar. Disme quen vai controlar, descontrola a dominar, toda a vida a luitar, desta non me vou cansar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando. Está no ar mais um Gotas de Galego, aqui pela Rádio Pessoas. E hoje com a participação da Isabel Rey San Martín. Egocéntrico e burro, son a copia dunha copia, hoxe quase nen me copia dunha copia, hoxe quase nen me aturo. Disme ti que teño que facer, dos en libros para aprender, tanto tempo para perder, que o que teño a merecer. Olá Isabel, tudo bom? Tudo bom, olá Cristian, olá a todas as pessoas que nos ouvem. Muito bem. A Isabel, ela trabalha desde o ano de 2005 como professora funcionária do Conservatório Profissional de Música de Santiago de Compostela. Entre novembro de 2020 até fevereiro de 2021, inclusive, integrou o Departamento de Música da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. A Isabel, ela é natural do Concelho da Estrada, lá em Pontevedra, e foi lá que ela deu os seus primeiros passos nos estudos da música. Isabel, seja muito bem-vinda e conta-nos primeiramente. Esses primeiros passos vieram da família. Meu pai foi emigrado ao Brasil e sim, esteve em São Paulo. Conta isso. E durante o tempo que ele esteve lá, aprendeu música com um professor. Esteve a trabalhar, naturalmente. Ele era carpinteiro, marceneiro, e quis aprender música com um professor que lhe ensinou o solfejo, ou linguagem musical, as primeiras lições, e também ensinou-lhe a tocar o acordeão, ou também é conhecido de gaita, o instrumento em algumas partes do Brasil, mas enfim, é o acordeão. Sim, sim. E ele era muito novinho quando foi lá, depois voltou, teve outros trabalhos, emigrou a outros lugares, casou e finalmente casou-se com a minha mãe, finalmente tiveram os filhos, ensinou aos 3 filhos, 2 filhos e uma filha, ensinou música. Então eu venho daí, de 2 irmãos bastante mais velhos do que eu, como 15 e 13 anos do que eu. Meu pai e meu irmão, o mais velho, que era o guitarrista, ensinaram-me a mim e depois eu fui no Conservatório da Estrada, que é o meu lugar de nascença, é a minha vila, o meu lugar de origem. Comecei a estudar assim os primeiros passos com o professor Pelayo Redondo, que lhe agradeço muito aquelas primeiras lições, não, que tive lá. Então a gente pode dizer que há um ADN de musicalidade brasileira nos seus primeiros passos? Bom, o meu pai tocava muita música europeia, na verdade, mas ele, claro, que aprendeu e trouxe partituras do Brasil, claro que sim, porque o primeiro professor foi brasileiro, e pode dizer-se, assim, no âmbito da minha militância reintegracionista, que eu costumo dizer que sou a segunda geração de reintegracionistas da família. Não tanto porque fosse meu pai, quanto porque eram meus irmãos.
Sim, sim. Então, meus irmãos ficam bastante distantes de mim na idade, e então eu considero, sempre os vi como de outra xeração, uma xeração distinta da minha. Então é como se eu fosse de segunda xeração, porque a primeira foram meus irmãos conscientes, un deles especialmente, porque tiña práctica reintegracionista, o outro non tiña práctica, mas era tamén, era ideolóxicamente reintegracionista. Um simpatizante. E meu pai, e o meu simpatizante, sim, e pessoa que compreende e que acredita que sim, que é a mesma língua, quer dizer, non confía nas questões, ele non tiña nada a dizer para contrariar o que os estudiosos da língua teñen que dizer sobre as línguas. E o meu pai poderia ter sido talvez o primeiro reintegracionista, mas ele non era moito consciente. Ele sabía que chegaba no Brasil e en 2 días ele estaba despachado, sabía tudo. Sabía como falar, sabía como non falar, entendía toda a xente, non tiña cualquier problema. Esa era a súa impresión, era o que nos contaba a nós. Entón, a primeira xeración de fillos foi un paso alén, e a segunda xa sou eu que estou todos os passos além que se puder estar. Que legal, muito legal essa história. Essa história eu não estudei, tá, pessoal? Agora, a Estrada, se eu não me engano, ela tem umas 51 paróquias. Eu acho que é isso. É. E qual é a paróquia da Isabel? Não, é a Estrada mesmo, porque havia quando eu nasci, sim, é a vila mesmo. A cabeça, quando eu nasci, entendi. Claro, os meus irmãos não. Dos meus irmãos, meus pais são de São Miguel de Arca. Uhum. Estamos a falar para o Brasil e para outros países da lusofonia. Uma paróquia, uma freguesia na Galiza é mesmo um espaço pequeno. Sim, quer sim, dizer, sim. Não é muito grande, mas ser menos. Sim. Na verdade, é um dos concellos galegos mais populosos nesse sentido, a Estrada. Quando eu nasci havia unha clínica hospitalaria, había como un hospital comarcal privado, non era público, claro. E aínda no ano 73, cando eu nazo, aínda está vivo o dictador, aínda que eu non teña consciencia disso, na verdade, mas aínda non había unha rede de hospitais na Galiza, nen unha rede sanitaria, enfim. Había ese hospital privado e ali nasci eu, no centro, no núcleo da Estrada. Que bom! Então, da Estrada para o mundo e para a música. Depois disso, titulou-se no Conservatório Superior de Música da Corunha, na especialidade da guitarra. A gente aqui no Brasil usa a palavra violão. Quando a gente fala de guitarra, estamos falando do violão? Claro, naturalmente. O violão. Há 3 palavras. Na nossa língua temos 3 palavras para esse instrumento. Violão, que é no Brasil, onde mais se usa, mas eu acabo de editar esse livro na Galiza, que também contém a palavra violão no título, quer dizer que poderíamos dizer que hoxe, no ano 2021, editou-se na Galiza um livro com a palavra violão no seu título, não? Que é o título do livro famoso. Não é, a palavra está aí, não? É Guitarra Galega, Breve História da Viola, parêntese, violão, na Galiza.
Portanto, sim, o uso da palavra é predominantemente no Brasil, violão. Na Galiza, em Portugal, também se pode chamar de viola. E, de facto, em Portugal ainda chamam de violas, sobretudo quando se referem a guitarras mais populares, não? Dizem viola. E não é a viola brasileira, ou também conhecida por viola caipira. Sim, sim. É diferente, mas é o mesmo tipo, o mesmo tipo de instrumentos. É aquele instrumentinho com caixa em forma de 8, que tem várias cordas, pode ter muitas cordas, mais ou menos cordas, mas é que tem um braço, então no braço pisam-se as cordas e com a mão direita, ou depende, pode ser ao contrário também, com a outra mão premem-se as cordas para fazer soar. Esse instrumento que pode ter muitos tamanhos, muitas cordas, menos cordas, etc. Diferentes formas, adornos, ornamentos diferentes, feito de madeiras diferentes, mas é tudo o mesmo instrumento, tudo pertence à mesma grande família dos mesmos instrumentos. Isso são chamados de viola em Portugal e na Galiza também. Recolhi no livro algumas coplas, algumas estrofes populares que recollen a palavra viola. E também guitarra. Guitarra também é uma palavra da língua. Recolhem a palavra viola. E também guitarra. Guitarra também é uma palavra da língua portuguesa. Ótimo. Não há que pensar que não é. Aparece em dicionários históricos desde há muitos séculos. A palavra guitarra é também uma palavra da língua portuguesa, o mesmo que a palavra cítola ou a palavra cítara, ou todas elas que têm a etimologia dessas palavras é o quitara grego. Certo. E o quitara latino também, ou cítara latino, depende como se pronunciar. Mas sim, são todas palavras da língua. Na Galiza, neste momento, usa-se mais a palavra guitarra. E o meu título lá na Coruña era o título, claro, como nós dependemos da España, o título está en castellano. En castellano tamén empregan a palabra guitarra e tamén teñen a palabra vihuela, que é o equivalente ao noso viola. A nosa viola é a vihuela. E, en fin, só que é certo que en castellano esa palabra úsase menos. Xa, vihuela usan menos eles. Já que a gente está falando do livro, conta um pouco a respeito desse livro, onde que a gente pode adquirir essa publicação ou ter acesso, sítio eletrônico, livrarias, e qual é a editora que foi publicado o seu trabalho? Sim, este é o resultado resumido de uma tese de doutoramento que eu realizei ao longo de 7 anos oficialmente, mas muitos máis, por volta de 20 anos sen ser oficial e sen ter un propósito claro. Isto tamén, neses últimos 7 anos o propósito era claro, non? Era, que facer este traballo. Eu fiz e depois a unha editora galega que se chama A Través Editora, pois por medio da escritora e amiga Teresa Moure, que teve a idea. Foi inmediato. Eu apresentei a tese en día 14 de setembro de 2020 e en día 15 tiña un correio da Teresa pedindo facer un libro destas características para publicar na Través sobre o resultado da tese, non? Que non é máis que unha recolla de información a respeito dos documentos e das probas de todo tipo, iconografía, música, intérpretes, compositores, etc. E propios instrumentos orixinais que se conservan e tudo, da viola ou violão, do violão galego na Galiza. Portanto, iso. E deu para moito traballiño.
e está disponível na internet, está disponível tamén nas loxas galegas e nalgúmas loxas portuguesas. E no Brasil acho que o mellor sería adquirir pela internet. Mas tamén se lle pode enviar a quen quiser adquirir, podo eu enviar directamente algún exemplar, sim. Para a pessoa buscar o nome do livro, como é que ela vai escrever? O título é Guitarra Galega. Guitarra Galega. Com Guitarra Galega. E o meu nome, eu acho que já está. Olha, esses nomes alemães eu não sei falar não, hein? Você foi estudar na Alemanha? Eu fui estudar na Alemanha, sim. Hochschule für Musik, Franz Liszt, Thomas Müller-Pering era o professor. Fiz um curso de pós-graduação, que é isso, sim. Na Alemanha, caramba! Como é que foi? Na Alemanha, sim. Como é que foi a barreira do idioma? Conseguiu tranquilo? Não. É muito complicado aprender alemão. Tem que ter muita constância, muito estudo e muita prática. Eu fui lá e fiz um curso de 2 anos. Ao final estive indo e vindo sempre, todo o tempo. No início comunicava com as pessoas em inglês. O meu professor sabia castelhano, mas afinal houve que aprender alemão, um bocado de alemão para me entender ali com a gente. O meu alemão não é muito, tenho muito esquecido e não é muito bom, mas aquilo naquele momento servia para comunicar-se, falar e viver ali um bocadinho. Não era tão complicado como se fosse morar lá definitivamente ou por uma temporada longa ou assim. Eu ia vinha, muito claro, não é mesmo? Tinha alguma ajuda também de alguns amigos lá, mas enfim, tive que aprender um bocadinho. Sim. Não me arrependo do alemão. Ai, que bom, que bom. E você depois andou publicando algumas coisas aí, Cancioneiro de Marcial, Valadares, né? Suíte Riancheira. Conta um pouco desses trabalhos, suas publicações para a gente entender aí a sua trajetória. É que é um bocado errática no início, não? Porque é um bocado... Eu estava muito metida dentro do ambiente reintegracionista e então aí promovia-se mais as questões literárias. Então, por exemplo, também fiz uma adaptação de um poeta galego que era Luís Amado Carvalho, ao que seria a ortografia internacional, para todo o mundo, toda a gente poder ler, sem ter essa barreira da ortografia local que temos aqui. Ao mesmo tempo, um bocado antes, publicamos o cancioneiro entre um amigo, Xosé Luís do Picorxais, e eu, fizemos o cancioneiro de Marcial Valadares, que foi o primeiro produto de uma série de estudos que ainda tem que se continuar sobre o fundo musical Família Valadares, que também são lá da estrada, da paróquia de Berres, que se chama assim Berres, do lugar de Vilancosta. Ou seja, o lugarzinho de Vilancosta na paróquia de Berres, no concello da Estrada.
casa grande como é a Galiza, que é así, non? Unha casa grande ou semipazo. Un pazo é como un palacio da nobreza galega ou da fidalguía galega. Teña unha casa grande, ou seja, unha boa casa, e onde a familia fidalga Valadares pois, morou ao longo de todo o século XIX, pais, fillos, sobrinhos e así, e entesouraron un dos fundos de música máis importantes que temos na Galiza neste momento, que tamén estudo no libro, porque ten unha vertente da guitarra, do violón, que é moito importante. Tamén ten para outros instrumentos. Eles tocaban piano, flauta, violino, cantaban, guitarra, etc. Eran varios fillos e todos, como fixo o meu pai connosco, todos aprenderon música. Uns podían... Sí, é así. É o modo tradicional de transmitir a música na Galiza, e non só na Galiza, pelo menos na Europa. É moi habitual que iso acontecer así, non? Entón, sí, publicamos o Cancioneiro, publicamos o de Amado Carballo, houve tamén algunha adaptación das letras, o mesmo, adaptar da ortografía local á ortografía xeral ou común, universal, do portugués, as letras de Joan Montes, nun disco, Que bela te deu Deus, tamén que está a venda aínda, penso, se non se esgotou, que Xoán Montes foi un dos grandes compositores galegos de Lugo, da cidade de Lugo, e, bon, os editores do disco contaran comigo para facer esa adaptación, que tamén é unha das primeiras adaptacións desas letras que son tan queridas para nós, non? Con canzóns do século XIX tan lindas para canto e piano, para voz e piano maravillosas. Temos unha riqueza cultural inmensa e estamos sempre aí pensando no localciño únicamente para que os nosos veciños saiban e o resto do mundo que tamén faz parte do noso sistema cultural, que non temos esa visón, non custanos ás veces esa visón internacional. Aquí desde o reintegracionismo tentamos que iso sexa máis fácil. Este é 8 canções sobre poemas de Rosalia, ou Rosalía, a nosa poeta, Rosalía de Castro. Ese non é do Xoán Montes, ese era dun outro músico que tamén estaba en Lugo. E as 6 baladas galegas de Xoán Montes. É un CD mesmo, non? CD con o seu booklet, o seu libretinho, que é onde están as letras e a explicación. Ten unha explicación, está tudo en galego internacional. Que bom, que quer dizer, en portugués. Sim, não? sim.
claro. E entón, pois, foi esa a intención, non? Que tivese un bocado de abertura esa cultura galega tan maravillosa que sí que temos. Em 2014, você lançou o disco Século XIX, música de salão na Madeira. Como é que foi isso? Isso foi unha maravilla que aconteceu, que había uns galegos xa con unha parcería co Goberno Regional da Madeira, e nese momento tamén tiñan no Goberno Regional uns manuscritos para viola ou para guitarra do século XIX que tiñan sido descobertos recentemente por un musicólogo portugués que é o mestre Manuel Morais, que é un dos pais da musicoloxía portuguesa neste momento. E entón querían unha persoa que tocase unha selección desa música e arranxaron unha galega para facer. Era tamén como dentro da parcería, así, dentro da parcería. Entón, pedíranme para facer, eu estudei, depois fui lá, gravei mesmo nas instalações do Goberno Regional da Madeira, ali no estudo de gravación que teñen. Foi a través do Paulo Esteireiro, un amigo que vai estar cá en Compostela daqui a uns días, daqui a pouco, nesta mesma semana, e, enfim, que correu tudo de maravilla. Depois fixemos a estreia no ano 14, gravouse no ano 13, estreouse no ano 14, e agora, tamén en parcería co Goberno Regional, fixemos unha segunda edición, que é unha cosa así como un pouco curiosa dentro dun disco, mas fixemos unha segunda edición porque tiña esgotado a primeira há moito tempo, e tamén o que ten esta segunda edición é unhas notas do Paulo Esteireiro, como un libreto pequeniño que son moito explicativas. Era simplesmente iso, non era o CD, ouves a música, pronto. Aquí vai unha pequena explicación que orienta moito a respeito do que é esa música e do traballo que deu, pois, traballar con os manuscritos, estudalos, escollelos, descobrilos, en fin, esa pequena historia. Assim. Já conhecia a Ilha da Madeira? Foi a primeira vez? Você foi? Foi a primeira vez e foi maravillosa. Fui 2 veces, claro, no 13 para gravar e no 14 para presentar. E é altamente recomendável a todas as persoas visitar a Ilha da Madeira. É un paraíso auténtico, unha xente maravillosa, e eu voltaría sempre que pudese.
instrumento pénsase como español na Galiza. Entón, claro, pénsase que a guitarra é española. Pénsase que na Galiza pénsase que a guitarra é española por causa de unha tremenda propaganda que se ten feito ao longo do século XX e que comezou no final do século XIX. Da guitarra española, do instrumento como un instrumento castellano-andaluz, de música castellano-andaluza, e a iso se lle chamou guitarra española durante o século XX e tamén Spanish guitar, que en inglés axudaran moito a esa idea. Entón, se a guitarra é española, non é galega. Que esa conclusión chegan as persoas galegas da ideoloxía que foren. Ou seja, se é español, non é galego, porque non se toca música galega con ese instrumento. Claro, iso é mentira, absolutamente. Claro que se toca música galega nese instrumento, claro que se tocou tanto históricamente como se sigue tocando agora, claro que é galega. Entón, o que temos guitarra, que saibamos, viola ou violón, que saibamos desde o século XII até o XXI e que non deixa de ser en ningún momento, non deixa de utilizarse o instrumento, non deixa de existir, non deixa de haber intérpretes, nin de haber música, nin de haber lugares onde se toca, non? Iso non para ao longo de séculos e séculos e séculos de historia. É un instrumento tradicional galego. Entón, claro, esa idea de que é un instrumento español e non é galego é unha idea moderna. Por iso eu chamei guitarra galega, non? E por iso quis de propósito meter os outros dois nomes, viola, breve historia da viola, entre paréntese, violón, na Galiza. Foi de propósito, sei que é moito reiterativo. Está a guitarra, está a viola e está violón, mas é de propósito, porque olla, os tres nomes referen o mesmo instrumento e a mesma grande familia de instrumentos temos no Brasil, temos en Portugal e temos na Galiza. É como instrumento tradicional en todos eses países. Eu estou no conservatorio dando aulas e pode chegar cualquier pai de unha alumna ou dun aluno e me dice que claro, a guitarra española, que guitarra española? Vamos ver, no, xa teño que explicar. É moito común e tamén é unha falta de cultura pola nosa parte, de coñecimento da nosa propia cultura. É unha luta contra todo iso, un desafío que eu lanzo ás persoas. Claro, as galegas é moi claro, para as galegas é moi claro, guitarra galega, pero a guitarra, dirán eles. Para portugueses, brasileiros e resto os outros países lusófonos, pois é unha información. Eu sei que se lê de maneira diferente, claro, mas é unha información. Olla, nós temos todo isto aquí e está resumido. Se quiserem ver máis, têm que ir à tese. Claro, com certeza. Olha, está muito mais longo. Bom, você já conhecia Portugal, né? É claro, sim. E o Brasil também. E a sua experiência com o Brasil?
Foi através de uma associação com sede em Portugal, que é a Associação Internacional Colóquios da Lusofonia, chama-se agora, AICL, chama-se, e leva o Dr. Cris Cristelo, Sim. que é conhecido do mundo reintegracionista no Facebook e também muito conhecido por ser um escritor com raízes na Austrália, com raízes nos Açores e, bom, pois, enfim, com muita atividade em prol da Galiza também, muito empático e uma pessoa que nos apoia muito, sempre. Então, pois eu também quis colaborar e tive a oportunidade de entrar nessa. Eles faziam uma excursão de várias pessoas, não era inicialmente para que eu fosse, mas a minha guitarra e lá toquei no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Ah, que bom! Também passamos por Brasília e conhecemos Itamaraty, e passamos por São Paulo. E depois foi Rio de Janeiro e depois Florianópolis. Foi assim, que foi o lugar onde mais tempo estivemos, Santa Catarina, que é também uma beleza de lugar. Sim. Eu sou de Brasília. Ah, pois em Brasília lá estivemos um dia ou dois, até fomos ao Itamaraty, na Convenção da Língua Portuguesa da CPLP, que se celebrava ali. Ou seja, que fizemos labores linguísticas, diplomáticas e também musicais. Que coisa boa! Acho que eram tempos onde a cultura ainda estava sendo valorizada, não é o momento agora, né? Mas vai passar, tudo é passageiro. Bom, é pena que não se repita mais. Volta, um pouco volta. Mas não é fácil organizar assim um evento desses, com tanta gente, íamos uma comitiva grande, foi muito bom. Vocês precisam fazer mais isso, trazer mais essas informações. Eu acho que também as pessoas vão chegar um momento que elas precisam sair um pouco desse formato videoconferência, porque é muito fácil, né? Mas as pessoas às vezes precisam estar presentes nos lugares, né? Enfim, vai chegar um momento que é fácil, né? Mas as pessoas às vezes precisam estar presentes nos lugares, né? Enfim, vai chegar um momento que vocês vão conseguir se organizar novamente e esperamos que isso aconteça. Isabel, você participou do processo de aprovação de uma lei para o aproveitamento da língua portuguesa em vínculos com a lusofonia. Conta pra gente. Sim, isso foi um processo que eu participei com minha gota de água, conseguindo umas quantas assinaturas para levar para frente a iniciativa legislativa popular, que é assim como se chama de modo administrativo e de modo oficial essas propostas que vão da cidadania para o Parlamento. E no Parlamento galego foi aprovada com emendas que se chamam, das que talvez não gostamos muito, mas que temos que assumir, foram assim, e foi aprovada por unanimidade. Quer dizer que o texto final talvez não seja o 100% do nosso agrado, mas eu diria que num 80% sim que é.
e ese xa é do agrado, quer dizer, do movimento reintegracionista, puña, non é? En fin, penso que hai que asumir que sempre van as dinámicas conservadoras dos países, sempre van as persoas, mas está ben, estamos moito felices de ter conseguido. Claro, o pior é que non se cumpre. Quer dizer, iso foi aprobado no ano 14 e non se cumpre, non está a cumprirse como debería, non é? Debemos ter máis profesores e profesoras de lingua portuguesa na Galiza, e debe estar introducida na administración en todos os estamentos da administración, en todos os lugares, e tamén na administración da educación. Quer dizer, a idea é que a lingua portuguesa sexa unha lingua de uso, de uso administrativo. A idea é que a lingua portuguesa sexa unha lingua de uso, de uso administrativo e educativo. E, en fin, pois non está a cumprirse. Entón están a promover moito o castellano e depois novo traballo que acaba de sair publicado que a lingua recúa, os galegos deixan de coñecer lingua portuguesa e deixan de coñecer o que nós chamamos de galego, o noso portugués particular, porque a presión do castellano é moito maior. Sim. Entón, sen dúbida, as crianzas son un exemplo perfeito disso, porque non teñen nenhuma maldade, non? As crianzas son crianzas. Entón, cando elas mudan de lingua, porque comezan a ir no infantario ou na escola primaria, ou de ensino primario, ou o que fose, cando elas mudan de lingua sen ter porqué, é porque teñen porqué. Elas están a receber, están a acusar esa presión social, mediática, das relações, do relacionamento, non? É un problema moito forte que temos e que só coa consciencia é que seríamos capaces de o vencer. Consciencia e políticas em favor da nossa língua, claro está. Efetivamente. Bom, para os brasileiros e portugueses entendam mais, é preciso que eles tentem entender um pouco mais da Lei Paz de Andrade, que a gente tem visto acompanhado também aí as estatísticas de redução, vê com muita tristeza, a quebra intergeracional entre as crianças, né? Aliás, se a criança tem como seu herói um desenho animado em que não fala a sua língua, ela se espelha no herói, né? O herói, o super-herói, claro. Enfim, então tudo isso é uma referência. É que a Xunta está a gobernar, a Xunta é o goberno autónomo da Galiza, Xunta da Galiza, e está ocupada desde há moito tempo por un partido conservador español que pasan por seren galegos, mas non teñen, non divulgan a cultura galega ou defenden ou apoian a cultura galega
como debería apoiarse, senón cuántas persoas poderían que están a facer as cousas pela súa conta poderían ter sido patrocinadas polo goberno regional, non? Que sería, eu penso no goberno regional porque dice goberno regional da Madeira, goberno regional da Galiza, sería goberno nacional, porque na Galiza somos nación. Sí. Mas non o é o goberno regional da Galiza, porque o seu, en fin, é un posto lexítimo, levan moitos anos gañando as eleições. Iso é assim tamén, é unha análise política que temos que facer. As persoas continúan a votar nesa xente, neses verdugos ou nesas persoas que non favorecen, ou se favorecen é só no curto prazo. É porque o meu fillo ten unha bolsa de estudos para estudar lá, se eu voto tal partido, ou é porque eu gosto desa migalla que me van dar, ou gosto dese tratamento máis diferenciado que me van dar se eu voto nese partido. É unha questão clientelar, é unha questão mafiosa. Na Italia chamouse Cosa Nostra. Sí. E iso só que oficial e no goberno oficial. Non há nada máis oficial na Galiza do que a Xunta da Galiza. Entón é unha auténtica desgraza, é un problema grande e, en fin, ten difícil solución, porque as opcións políticas que pode haber, que há, non teñen suficiente forza. Nem as galegas, nem as que veñen da España, que acaban desfacéndose, non é? Pois xa, nem as galegas, nem as que veñen da España, que acaban desfacéndose, non é? Pois xa, é moito complicado. Analogia, o próprio Conselho da Estrada, hoje, 66% de galegos falantes. É uma porcentagem muito negativa, não é? É, porque há relativamente poucas décadas era muito maior. Agora, entre 2012 e 2016, você coordenou uma equipe de dinamização da língua galega no Conservatório Compostelano. Foi muito boa enquanto durou, só que debíamos ter tanto sucesso que fizemos publicidade forte, a propaganda das nossas atividades, fizemos em jornais digitais, em jornais em papel também. Então fomos atacados. Como assim? Claro, há unha asociación que non sei se ainda existe, supoño que sí, que se chamaba Galicia Bilingüe e denunciou as nosas actividades e digamos que a Xunta posicionouse no seu favor, no favor desa asociación. Esa é unha asociación absolutamente conservadora, españolista. Neste momento, a persoa que realizou a denuncia parece ser militante do partido Vox, que é como unha coisa assim como Bolsonaro no Brasil, ou pior, talvez. Ou Chega em Portugal. O Chega em Portugal. Sim, são os ultras. Tem gente na Espanha que imagina uma Espanha diferente, mas
está muito complicado, porque a maior parte da história dessa Espanha está feita nesse sentido colonizador, nesse sentido de perda de identidade que não seja o espanhol, não se sabe muito bem o que é o espanhol. O castelhano sim se sabe o que é, o galego sim sabe o que é, o português naturalmente sabe o que é, o catalão sim sabe o que é, mas o espanhol, o andaluz sabe o que é, mas o espanhol é uma coisa. A minha experiência, assim, nos últimos anos, venho esclarecendo-me um bocado a respeito disso, é que o espanhol, além do que se fala muitas vezes, é aquele que não se sente de nenhum lugar, aquele é espanhol. Bom, não, o espanhol eu vejo que são as pessoas castelhanas que esqueceram ser de Castela. Sim. Que esquecem, não querem saber nada de Castela, da nação castelhana, portanto. Não, e então o que falam é de Espanha, e são espanholas. Não? Pessoas, por exemplo, que moram nas cidades. Essas pessoas que não conhecem a cultura castelhana, não se reconhecem como castelhanas. Então pensam-se espanholas. Claro, mas distribuir isso para toda a gente dentro do território enorme que tem o Reino da Espanha não dá, porque dentro desse território há muitas nações, muitas pessoas que sabem o que são, que são conscientes do que são, que não as enganas dizendo-lhe que são espanholas, mesmo que a Espanha seja muito bonita, mesmo que essas pessoas mais progressistas na Espanha pensem uma Espanha mais bonita, uma Espanha de Lorca, Federico García Lorca, o poeta, uma Espanha de Antonio Machado, uma Espanha de Picasso, uma Espanha de Falla, de Manuel de Falla. Claro, seria uma Espanha maravilhosa, a Espanha das combatentes fascistas, não? Seria maravilhosa, claro. Mas não é Galiza, não é Galiza. Mesmo assim, não seria Galiza, não seria Catalunha, não seria o País Vasco, ou Euskal Herria, não seria Andaluzia. Quer dizer, é que ainda lhes falta por entender como deveriam relacionar-se. É uma conversa que tenho comigo mesma desde há tempo neste tema. Além da música, claro. Eu vejo que o mundo progressista na Espanha tem que sair um bocado dessa ideia de Espanha e começar a ver outras vias de relacionamento, se é que querem realmente mudar essa ideia conservadora, fascista, de uma Espanha única e onde sobra todo o mundo. Uma Espanha multicultural, diversa, né? Heterogênea, é isso que a gente precisa, né? E acho que seria lindo. Um dia, quem sabe, isso vai acontecer, né? Posso dizer que a Galiza ganhou muitos defensores, tá? As redes sociais ajudam a isso muito. Eu fazia uma reflexão outro dia no Facebook, que era se apagamos o Facebook, mas por aquilo de que aquilo deixou de funcionar, não? Há dias deixou de funcionar, a gente ficou zangada, tal, não sei o quê. É porque é uma rede privada, não deixa de ser privada e o senhor dono da rede pode apagar tudo de um dia para outro, pode fazer. Mas se o faz ele, pois que faça e já veremos como saímos por outro lado, mas apagar nós, eu não sou a favor, porque com certeza o reintegracionismo ganhou muita amplitude, muita amplidão.
muitas pessoas que conhecem este problema, do qual não se fala praticamente na Galiza e nada no Reino da Espanha, que já deveria ser um lugar para falar disto, mas não se trata o tema. Sim, tratam máis o da Cataluña, porque eles organizáronse moito mellor, deron moitas sorpresas e en fin, protagonizaran un dos episodios históricos dos últimos tempos, non? Sen dúbida do século XXI. Sim. Todas as nacións non castellanas que non teñen Estado propio, que teñen que aguantar no Reino da España. Entón, a iso debería ser un tema diario de discusión, de debate informado, podendo ser, sen fake news, sen coisas. É moito pedir, talvez. Bom, então, pessoal, muito obrigado, Isabel Reis San Martín, pela sua conversa. Que aproveitamos muito, que gostamos muito de saber e esperamos encontrá-la em outros momentos, em futuras entrevistas, tá? E vamos acompanhar seus trabalhos e divulgar um pouco da guitarra galega para o mundo que fala a nossa língua. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau.